A tendência da política é crescer, devorar tudo que encontra ao seu redor. Mudança não vem do poder permanecer, mas do povo ecoando seu clamor. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão. Regras inúteis vão nos prender, libertário ao poder pra nos proteger. Burocracia chega e nos inclui nos trilhos de uma vida amarrada. Soluções não vêm do céu azul, mas da luta que sai na madrugada. O futuro é um grito ao vento, nem leis nem guerra vão calar. A força do povo é o instrumento pra gente se libertar. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão. Regras inúteis vão nos prender, libertário ao poder pra nos proteger. A tendência da política e sempre de crescer, devorar tudo que encontrar pela frente. A mudança jamais virá da política, mas do povo, enquanto não adotarmos o tripé do empreendedorismo, poupança e investimento. Fica difícil almejar um futuro próspero, e mais o problema é porque o Estado sufoca a população com impostos e regulamentação, burocracias e regras inúteis. Por isso que seria bom um libertário na presidência aqui no Brasil. Mas se o governo for só uma casca de mentiras, já estiver dominado pela máfia, aí não existe democracia. Então não adiantará ter esperança. Mas também outra coisa, todo mundo sabe que todo mundo morre um dia, e a elite socialista velha já está com o pé na cova. Concordo com você, mas por outro lado, se o povo tiver um espírito empreendedor, a coisa muda. Veja o exemplo de Toritama. Mesmo que o cachorro caramelo seja prefeito, ainda assim continua sendo a capital do jeans. Mas eu sou um pouco mais otimista. Não falando em questões políticas, mas financeiras, o Brasil de hoje já é bem melhor do que o Brasil da década de 90. Hoje muito mais pessoas possuem carros, têm mais acesso à tecnologia. Muitas mais pessoas têm planos de saúde, etc. Quando eu era criança, tudo isso era coisa de rico. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir. O futuro é um grito ao vento, nem leis nem guerra vão calar. A força do povo é o instrumento pra gente se libertar. Toritama ainda assim continua sendo a capital do jeans. A tendência da política é crescer, devorar tudo que encontra ao seu redor. Mudança não vem do poder permanecer, mas do povo ecoando seu clamor. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão. Regras inúteis vão nos prender, libertário ao poder pra nos proteger. Burocracia chega e nos inclui nos trilhos de uma vida amarrada. Soluções não vêm do céu azul, mas da luta que sai da madrugada. O futuro é um grito ao vento, nem leis nem guerra vão calar. A força do povo é um instrumento pra gente se libertar. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão. Regras inúteis vão nos prender, libertário ao poder pra nos proteger. A tendência da política e sempre de crescer, devorar tudo que encontrar pela frente. A mudança jamais virá da política, mas do povo enquanto não adotarmos o tripé do empreendedorismo, poupança, investimento. Fica difícil almejar um futuro próspero, e mais o problema é porque o Estado sufoca a população com impostos e regulamentação, burocracias e regras inúteis. Por isso que seria bom um libertário na presidência aqui do Brasil. Mas se o governo for só uma casca de mentiras, já estiver dominado pela máfia, aí não existe democracia. Então não adiantará ter esperança. Mas também outra coisa, todo mundo sabe que todo mundo morre um dia, e a elite socialista velha já está com o pé na cova. Concordo com você, mas por outro lado, se o povo tiver um espírito empreendedor, a coisa muda. Veja o exemplo de Toritama. Mesmo que o cachorro caramelo seja prefeito, ainda assim continua sendo a capital do jeans. Mas eu sou um pouco mais otimista.
Não falando em questões políticas, mas financeiras, o Brasil de hoje já é bem melhor do que o Brasil da década de 90. Hoje muito mais pessoas possuem carros, tem mais acesso à tecnologia, muitas mais pessoas têm planos de saúde, etc. Quando eu era criança, tudo isso era coisa de rico. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Devotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir. A tendência da política é crescer, devorar tudo que encontra ao seu redor. A mudança não vem do poder permanecer, mas do povo ecoando seu clamor. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão, regras inúteis vão nos prender, libertar e o poder pra nos proteger. Burocracia chega e nos inclui nos trilhos de uma vida amarrada. Soluções não vêm do céu azul, mas da luta que sai da madrugada. O futuro é um grito ao vento, nem leis nem guerra vão calar. A força do povo é um instrumento pra gente se libertar. E o Estado sufoca a nação, impostos nos pesam no chão, regras inúteis vão nos prender, libertar e o poder pra nos proteger. A tendência da política e sempre de crescer, devorar tudo que encontra pela frente. A mudança jamais virá da política, mas do povo. Enquanto não adotarmos o tripé do empreendedorismo, poupança e investimento, fica difícil almejar um futuro próspero. E mais um problema é porque o Estado sufoca a população com impostos e regulamentação, burocracias e regras inúteis. Por isso que seria bom um libertário na presidência aqui do Brasil. Mas se o governo for só uma casca de mentiras, já estiver dominado pela máfia, aí não existe democracia. Então não adiantará ter esperança, mas também outra coisa. Todo mundo sabe, e todo mundo sabe que o tudo morreria, e a elite socialista velha já está tudo na cova. Concordo com você, mas por outro lado, se o povo já é um espírito empreendedor, a coisa muda. Veja o exemplo de Toritama. Mesmo que o cachorro caramelo seja prefeito, ainda assim continua sendo a capital do jeans. Mas eu sou um pouco mais otimista, não falando em questões políticas, mas financeiras. O Brasil de hoje já é bem melhor do que o Brasil da década de 90. Hoje muito mais pessoas possuem carros, têm mais acesso à tecnologia, muitas mais pessoas têm planos de saúde, etc. Quando eu era criança tudo isso era coisa de rico. Adotamos o tripé do bem viver, empreender, poupar e investir. Futuro próspero queremos ver, mas pra isso é preciso resistir.